Oi, gente. Boa noite a todos. Tô gravando esse vídeo à noite porque é o único horário que eu tenho pra gravar vídeo, pra trabalhar, enfim, pra tudo. Durante o dia eu fico com meu filho, né? E não me sobra muito tempo para as outras coisas, né? Hoje eu queria conversar com vocês acerca da exaustão materna. É um assunto que vem muito, né? Ultimamente tá sendo muito comentado, mas eu acho que ainda não deveria falar mais, sabe? Eu acho que isso deveria assim, ser falado na televisão, nos jornais, nas rádios, assim, em todos os cantos. Porque eu acho importante que a partir desse movimento de mudança, a gente consiga, de fato, conscientizar as pessoas do desafio que é você se tornar mãe. Então, hoje a minha conversa é com todas as mães, todas, em especial aquelas que estão passando pela experiência pela primeira vez, assim como eu. Essa minha toalha aqui na cabeça, ela não tá aqui em vão. É simplesmente porque eu pouco tempo tenho. Então, assim, o tempo que me resta, eu procuro fazer outras coisas. Ao invés de pentear o cabelo, ao invés de me maquiar, ao invés de ajeitar minha unha, porque realmente é uma correria absurda quando você se torna mãe. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência, como está sendo esse primeiro 1 ano e 6 meses, né? O meu filho fez 1 ano e 6 meses e eu já passei por muita coisa, eu posso falar para vocês. Então, assim, vamos lá. Vamos começar do começo, tá? Fazendo uma retrospectiva, uma análise, assim, bem simplória, bem superficial, assim, do início, né, da minha vida até aqui, eu cheguei à conclusão que, de um modo geral, as mulheres, elas já nascem e são criadas de forma desvantajosa em relação aos homens. Porque, por exemplo, como era que acontecia lá na minha casa? Quando eu morava com minha mãe. Eu sou a quarta filha de 6 irmãos. São 3 mulheres e 3 homens. Lá na minha casa, eu sou uma das mais novas, a mais velha das mulheres, mas uma das mais novas em relação aos meus irmãos, que nasceram primeiro. Então, em regra, era para os meus irmãos terem mais obrigações domésticas do que eu, já que eles são mais velhos. Mas isso não acontecia lá na minha casa. Lá a doutrina era o seguinte: as mulheres fazem tudo dentro de casa e os meninos vão para o campo jogar bola. Era assim que acontecia. Eu já naquela época já não concordava com isso, já achava assim um absurdo, só porque os meus irmãos nasceram homem, eles não têm nenhuma obrigação dentro de casa, nenhuma responsabilidade com nada e fica tudo nas costas, né? Ficava tudo nas minhas costas, nas costas das minhas irmãs que já eram mais novas do que eu. Olha o absurdo. Então, eu lembro que naquela época eu queria ser homem. Eu lembro que eu me vestia como homem, eu andava como homem, e o meu sonho de consumo era ser homem, só para ter os privilégios que os meus irmãos tinham, que, como eu falei, não tinha responsabilidade com nada dentro de casa. Só que o que acontece? A maioria dos homens, eles são criados assim, sem nenhuma responsabilidade dentro de casa. Não tem obrigação de lavar o prato que come, não tem obrigação de varrer uma casa, não tem obrigação de botar roupa para lavar ou lavar suas próprias roupas, não tem obrigação de lavar banheiro, não tem obrigação de nada. Aí, quando você casa, o que acontece? Você acha que vai pegar uma pessoa, um doméstico que ajuda em tudo, que divide tudo de igual para igual? Se você foi criada numa doutrina dessa, se a sociedade que você foi jogada lhe ensinou que a mulher tem que limpar a casa e o homem sair para trabalhar,
Você acha que você vai pegar uma pessoa assim que, no meu caso, não aconteceu. No meu caso, não aconteceu. Então, assim, já foi um baque muito grande para mim sair da casa da minha mãe com os meus conceitos, com as minhas ideologias, certo? Achando eu que iria ter um marido diferente dos meus irmãos, porque era uma coisa que eu conversava muito com meu esposo. Olha, eu acho que o homem tem que sim ir para a cozinha, tem que sim ajudar nas coisas dentro de casa. Quando chegarem os filhos, tem que dividir as obrigações, porque senão fica muito pesado para uma pessoa só. Eu sempre bati na mesma tecla. Mas não adianta muito conversar, tá? Vou te falar, não adianta muito conversar, porque eu conversei bastante com meu esposo e na hora do vamos ver, tudo fica na responsabilidade da mãe. Tudo fica. Então, assim, para mim já foi um baque muito grande quando eu saí da casa da minha mãe e vim morar com meu esposo e passei a ver que o meu esposo não tinha como é que eu posso dizer para você? O senso de responsabilidade e de compromisso que eu tinha com os nossos afazeres domésticos. Então, por ele, tudo bem, ficar sujo, os pratos sujos, por exemplo, já eu gostava que lavasse os pratos. Tudo bem não varrer a casa ou lavar o banheiro uma vez por semana. Tudo bem certas coisas. Para mim, não. Como eu já fui criada nessa doutrina, né, de estar observando o que tá limpo, o que tá sujo, papapá, e já ir fazendo. Então, eu tinha muito essa necessidade de ver as coisas limpas já pro meu esposo, tudo bem. Aí começa já os conflitos daí. E aí, beleza, casamos. Tem agora o que que vamos fazer de agora para frente? Ter filhos, né? Porque todo mundo que casa é pensando em quê? Em construir família, porque senão você não vai casar. Você fica assim num relacionamento à distância, ou até mesmo pode até conviver, é uma opção, né? Hoje em dia existem pessoas que casam e não tem pretensão nenhuma de ter filho, mas essa não era a minha ideia, muito menos a do meu esposo. Ok, casei. Primeiro mês pós-casamento eu já estava grávida. Então eu casei em dezembro, janeiro eu já estava grávida. Sendo que eu conversei por um longo tempo com meu esposo, ao longo dos 3 anos que eu namorei com ele, entre namoro e noivado, eu falei, olha, quando a gente for ter filhos, preciso que você me ajude, porque eu não sou uma pessoa de só cuidar da casa, só cuidar da criança, né? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho as minhas coisas que eu gosto de fazer. E aí, ok. Isso tudo foi conversado antes, mas na hora do vamos ver, quando meu filho nasceu, ele já começou a ter uns probleminhas. Ele teve refluxo logo de início, 5 dias de nascido, ele começou a apresentar problema de refluxo. E aí tinha as gases. E aí, para completar, eu acabei ficando na casa da minha mãe. Ao invés de chamar ela para minha casa, eu fui para casa dela. Ela morava em um local com muito barulho, né? Porque eu morava numa avenida. E aí, o meu filho não dormia à noite. E foi aquele caos. Sério, eu me desesperei por diversas vezes. Eu chorei por diversas vezes, porque no final, nunca, nunca, nunca na vida, nós somos preparadas para enfrentar um pós-parto, um puerpério, com um bebê recém-nascido e sem nenhuma rede de apoio. Não se ensina isso nas escolas, não se ensina isso dentro de casa, não se ensina em lugar nenhum. Você passar por tudo isso e, entre aspas, passar sozinha é muito, muito, muito difícil. E aí, quando você tem um marido que, mesmo enxergando todo o caos, toda a tormenta que você está passando, ainda assim não se doa, não se coloca para fazer as coisas, entendeu? Fica muito, 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 muito mais difícil, porque é revoltante, né? Você sente vontade de chorar, você sente vontade de gritar, você sente vontade de sair daquele local, porque aquilo ali tá acabando com você. Então, tudo isso eu passei. E aí vocês podem falar,
Fernanda, por que que você não separou? Ou por que que você não separa? Porque não é a solução, gente. Não é a solução, certo? Não é. Eu acho que a solução, sabe qual é? Eu sou mãe de um menino. Eu vou ensinar ao meu filho que é importante ele aprender a fazer as tarefas domésticas. Isso não vai torná-lo desvirtuar a sexualidade dele de forma alguma. Isso é bonito, isso é brilho, isso é algo lindo de se ver. Um adolescente, um adulto que não se importa de lavar um banheiro, que não, porque isso é machismo, sabe? A gente enxerga isso, a gente vê que é nítido do homem quando fala, eu não vou fazer isso e tal coisa, não. Isso é machismo. É achar que se você lavar um prato, ou se você lavar um banheiro, ou varrer uma casa, você vai virar mulher. Na onde que isso acontece? Na onde que isso existe? Então, assim, eu acho que a solução é nós que a partir de agora, nós que somos mães, principalmente de homens, de crianças, de meninos que vão se tornar homens, ensinar dessas coisas para o futuro, sabe? Para mudar o futuro, para mudar essa realidade de que o homem tem que ir para o campo jogar bola enquanto as meninas ficam em casa fazendo as coisas. Isso não existe. Porque foi muito, muito, muito desgastante para mim. Observem vocês que o meu filho, ele não dormia, como eu falei, um erro meu. Inclusive, eu fico a dica, se porventura lhe convidarem para ir passar o seu resguardo na casa de sua mãe, tia, avó, seja quem for, se for um local com muito barulho, uma avenida que passe muitos carros, muito barulho, não vá. Não vá, é o que eu lhe recomendo, porque seu filho não vai dormir. Imagine, ele tá aqui, ó, dentro do seu útero, protegido de tudo. Aqui o bichinho, ele não sente frio, ele não sente calor, ele não sente fome, porque tá sempre abastecido de comida. Entendeu? Ele não escuta tanto barulho assim, ele escuta de um certo tempo a sua voz, né? Mas não chega um som a ser absurdo. E aí ele sai pro mundo onde várias pessoas falando, carro passando. É lógico que ele vai estranhar tudo isso e ele vai chorar. Ele não fala, então é lógico que ele vai chorar. Então meu filho, ele chorava muito. E eu sentia muita dó, porque eu não queria deixar ele chorar. Eu não gosto de ver criança chorando, bebê recém-nascido, seja quem for. Eu não gosto. E aí eu ficava desesperada porque eu queria fazer mais por ele, mas eu não podia fazer, porque eu precisava também fazer alguma coisa por mim, sabe? Então, assim, nos primeiros dias do meu pós-parto, eu chamei uma pessoa para ficar comigo, acho que coisa de 15 dias, e contratei também um serviço de entrega de almoço. E aí esses 15 dias deu para levar tranquilo. Por quê? O que era que falavam para mim? Fernanda, parto normal, no segundo dia você já tá fazendo suas coisas dentro de casa, só não vai pegar peso, mas dá para varrer uma casa, dá para não sei o que, não sei o que. Eu dizia, nossa, então realmente é algo perfeito, né? Quero parto normal. E aí eu fui pro parto normal. Eu passei, eu acho que, sério, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu passei mais de 30 dias sangrando. Mais de 30 dias eu passei sangrando, sentindo dor. A minha recuperação ela foi muito lenta, muito lenta. 6 meses após o meu filho ter nascido, eu ainda sentia muita dor nas articulações, joelho, ponta dos dedos. Às vezes eu me abaixava, queria levantar de vez e eu não conseguia, eu tinha que me segurar em alguma coisa para eu poder levantar, porque eu não tinha forças. Um parto é uma coisa muito complexa. Não é assim, você bota um bebê para fora e no outro dia você já tá em pé fazendo tudo. Pelo menos isso não foi para mim. Então, assim, não dá também para padronizar, achar que vai ser igual para todo mundo, que não vai, gente. Não vai. E eu vou te dizer uma coisa, experiência própria. Se você que não é mãe e quer ser mãe do fundo do seu coração, tenha certeza e se conscientize que essa jornada ela vai ser, essa árdua jornada ela vai ser mais sua do que o do seu esposo. E não adianta você culpar ele, você gritar, você se espernear, você chorar. Ele não vai mudar. Sabe por que ele não vai mudar? Porque ele foi criado assim.
Ele foi ensinado dessa forma. E a pessoa que a vida toda agiu de tal forma, ela não muda da noite para o dia. Ela não muda da noite para o dia. Sabe por quê? Porque a mudança, para eles, é de melhor para pior. Essa mudança para eles é algo de sair do melhor e ir para o pior, que é ter mais responsabilidade, que é ter mais obrigações com os filhos, que é ajudar mais efetivamente com a criança. Você acha que eles vão querer? Você acha que se fosse você, você iria querer? Você está numa situação aqui, entre aspas, na sua zona de conforto, e aí vem um turbilhão de problemas para cima de você. Olha, você tem que agir, você tem que agir, você tem que agir. Você acha que se você vai querer isso? Você acha que vai ser fácil você se adaptar a essa nova rotina, a esse monte de coisa que está vindo para você, coisa que você nunca experimentou na vida? Não, filhinha, sabe o que, é que você vai fazer? E é o que acontece com muitos casamentos, o cara simplesmente vai embora. Ele vai embora porque ele não foi ensinado a lidar com isso, entende? Quando são os mais velhos, né? Quando são os mais velhos, a experiência ainda é um pouco pior, vamos dizer assim, porque, na verdade, menos pior, desculpa, menos pior. Por quê? Por que é menos pior? Porque o irmão mais velho, ele sempre ajuda ao mais novo, né? À medida que você vai tendo vários irmãos, os irmãos mais velhos, eles vão ajudando na criação dos mais novos. Ele dá uma olhadinha, daqui a pouco vão juntos para a escola e volta para a escola. Daqui a pouco a mãe pede, pega isso aqui fulano para não sei quem. Então, ele já dá uma ajuda, ele já tem um senso maior de responsabilidade. Agora, os mais novos, como foi o meu caso, o meu esposo, ele é um dos mais novos, né? Ele é o penúltimo filho. Acho que de 8 filhos, ele é o penúltimo, né? Depois dele veio só a minha cunhada. E, enfim, ele não teve responsabilidade. Ele foi muito cuidado. Ele aprendeu a ser muito cuidado, não a cuidar. Então, não adianta você querer obrigar a pessoa a te ajudar necessariamente no seu contexto, do jeito que você quer, que ele tome a iniciativa, que isso, aquilo, outro, porque ele não vai fazer, ele não foi treinado para isso. E aí o que acontece? Vou me separar. A maioria dos casamentos, os fins, na verdade, né, a maioria dos fins, né, dos divórcios, melhor dizendo, eles acontecem no primeiro ou no segundo ano de vida da criança, certo? E eu tinha esse entendimento. Eu já tinha visto matérias falando sobre isso. É por conta desse turbilhão de coisas, de obrigações, de necessidades que a gente precisa demandar e não vê o seu parceiro ali com você, segurei aqui no seu braço, tô com você para o que der e vier. Isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante, certo? Só que, como eu falo, a solução não é o divórcio. Porque, observe você, o meu esposo, como eu falei para vocês, ele não foi nada dessas coisas de chegar e segurar comigo e dizer, tô aqui para o que der e vier. Ele, na verdade, ele queria era meio que se esquivar. Tivemos muitas brigas, muitas contendas, nem se fala, nossa senhora. Mas eu nunca cheguei para bater o martelo e dizer assim, ó, é o fim. Sabe por que não? Vou te dizer. Porque quando eu analiso o pós, o depois, o que vem depois, eu vejo que é muito pior. Eu vejo que é muito pior. É melhor se manter casada do que ser divorciada e estar com um bebê recém-nascido. Sabe por quê? Vou te dizer. Primeiro, 0. Game over. Você não vai poder mais contar com o seu esposo realmente para nada. O meu esposo, no caso, ele não queria muito ficar com o nosso filho, assim, né? No meu sonho de consumo. Eu queria que ele chegasse do trabalho, tomasse banho, e aí viesse ficar com o nosso filho voluntariamente, sem eu precisar pedir.
para eu poder tomar meu banho, porque muitas das vezes eu passei dias inteiros sem poder tomar banho, só com o nosso filho. Porque se eu botava ele na cama, ele chorava. Se eu colocasse ele no berço, ele chorava. E ainda para completar, ele tinha o problema do refluxo. Então eu ficava com medo dele regurgitar e engasgar com o próprio leite e morrer engasgados. E eu sem ver. Então eu passava, muitas das vezes, passei dias inteiros esperando meu esposo chegar para poder tomar banho. Às vezes também passei dias inteiros sem sequer escovar os dentes. Vocês podem me chamar de imunda, não tem problema. Mas quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe. Às vezes você não tem tempo nem de escovar os dentes. De tão louco que é a maternidade. Principalmente no primeiro ano. Então vamos lá. Meu sonho do consumo era meu esposo chegar, tomar o banho dele, pegar meu filho, nosso filho, voluntariamente, para eu poder ir tomar banho, preparar o jantar, né? A janta, o jantar e descansar. Descansar um pouco, assim, ficar pelo menos uma horinha sem o nosso filho, porque isso é muito importante, sabe? Você ficar um pouquinho sem a criança, isso é muito importante. Mas isso nunca aconteceu. Até aqui, todas as vezes que o meu esposo ficou com o nosso filho, fui eu que pedi. E aí eu ficava com raiva de ter que pedir. Me dava um ódio tão grande. Meu Deus, ele não tá vendo que eu tô o dia todo com a criança. Ele fica meia horinha, ele já tá reclamando. E eu que passo o dia todo. Minha Nossa Senhora, por que esse homem não pede pra ficar com esse menino só um pouquinho pra eu poder descansar? Pra eu poder, sabe, ver uma outra coisa, ouvir um outro som? Era isso. E ele nunca fez, ele nunca supriu as minhas expectativas, porque ele não foi criado para isso. Ele não foi ensinado dessa forma. Então é muito difícil mudar a chave da noite para o dia. E aí eu pensava, meu Deus, se eu me separar, nem isso, nem eu poder pedir a ele para ficar com o nosso filho, para eu poder tomar um banho, para eu poder preparar um almoço ou um jantar, para eu poder ir ao centro, comprar alguma coisa que eu precise para eu poder sair para trabalhar ou coisa do tipo, nem isso eu vou poder contar com ele. Nem isso. Então, na onde que se separar é o melhor caminho? Na onde? Além do fato de você estar com seu filho recém-nascido e ter que passar a deixar o seu filho recém-nascido e ficar com o pai de 15 em 15 sem a sua supervisão. Porque mãe que é mãe não concorda com um negócio desse. Eu mesmo jamais iria concordar. Primeiro que eu sei o desleixo que é o meu esposo. Ele não é atento, visionário como eu. A mãe, ela vê além, né? Antes das coisas acontecer, ela já projeta tudo. Imagine eu deixar meu filho um final de semana inteirinho com o meu esposo sem eu estar por perto. Nunca na vida, gente, nunca na vida vai ser melhor se separar do que você continuar com o seu casamento. A não ser que, além de tudo isso, esteja rolando traição, né? Ou ofensa física ou moral, né? Porque aí não tem como, né? E isso aí independe da questão de ter filho ou não. Aí você realmente não tem como permanecer com uma pessoa que lhe agride fisicamente ou moralmente ou lhe trai, né? Depois de tudo isso que você tá passando, não tem como. Então, gente, resumindo, se eu voltasse no tempo, se eu pudesse voltar ao tempo, eu iria com certeza me programar melhor para ter o meu filho de uma forma mais tranquila. Como seria isso? Hoje eu percebo, você precisa no mínimo, pelo menos no primeiro ano, ou pelo menos nos primeiros 6 meses, até a criança começar a andar, que geralmente começa a andar ali entre 8, 9 meses até um ano, né? Geralmente os pediatras eles dão até 1 ano e 6 meses, de forma que é normal, né? A criança de até 1 ano e 6 meses começa a andar. Mas em regra, 9, 10, 11, 12, um ano e alguns mesezinhos, a criança já tá andando. Então eu acho assim que até a criança começar a andar, é importante você ter ajuda. E não é assim, a ajuda da sua mãe, porque sua mãe já tá cansada, porque já criou vocês e criou seus irmãos, para quem tem irmãos. Não é a ajuda de sua mãe, não é a ajuda de sua tia, porque tia também já tá cansada de ter criado os filhos delas
E também os sobrinhos, né? Porque muitas das vezes a gente acaba deixando muito nossos filhos com nossas irmãs para uma coisa ou outra. Não é, é uma pessoa que você vai pagar a ela todos os meses e ela vai te ajudar na casa e nos cuidados com a filha, com a criança. Isso é muito importante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu iria gastar menos com enxoval e mais com reserva de dinheiro para o meu pós-parto. Porque eu juro para vocês, muito das coisas que eu comprei para o nosso filho, disse, daquilo outro, que o pessoal vende muito na internet, que precisa, que meu filho praticamente não usou. Por exemplo, ele praticamente não usou o berço dele, ele só usou 5 noites o berço dele. Depois disso começou a fase do refluxo, eu já não conseguia mais deitar tranquila e deixar ele dormir no berço sozinho. Então eu trouxe ele para minha cama e até hoje ele dorme com a gente na cama, até hoje. Eu já tirei, desmontei o berçozinho dele, transformei em cama, mas ele vai para lá à noite de madrugada bolando. Mas para dizer que ele começa a dormir lá, ainda isso não aconteceu. Então gastei dinheiro com berço, ele praticamente não usou. Gastei com kit de berço, ele praticamente não usou. Gastei com o ninho, né? O ninho que é o redutor de berço, ele usou um dia. No dia que ele chegou da maternidade, eu coloquei. Meu filho nasceu no mês de outubro, quente, absurdamente. Eu moro no Nordeste, né? Vocês podem ver pelo sotaque. Quente, absurdamente. Ele usou um dia só, um único dia, o ninho dele, para mais nunca, tá aí, para eu poder doar ou vender, ou coisa do tipo. Então, muita coisa do que eu comprei, eu quase não usei nada. Então, hoje, eu iria investir em ter dinheiro para pagar serviço de almoço, para não precisar fazer almoço, pelo menos o primeiro mês do pós-parto, para ter uma pessoa comigo todos os dias, de segunda a sexta, no mínimo, de segunda a sexta, para poder me ajudar, tanto com a criança, como também na casa, principalmente questão de limpeza, porque é uma coisa que a gente se preocupa. A gente quer a casa limpa, ao mesmo tempo não consegue limpar porque tá cortada, tá toda costurada, tem a criança ali que demanda também muito tempo, e aí você fica assim, com uma loucura assim na sua mente, com tanta coisa que você tem para fazer e você não consegue dar conta de praticamente nada. Então hoje, o conselho que eu dou para vocês, para evitar toda essa loucura que eu passei, é: procure ter ajuda. Não é de sua mãe, não é de suas tias, não é das suas irmãs, não é de pessoas que vêm uma vez ou outra lhe dar uma força. Não é, não é. É de uma pessoa que vai estar com você ali todos os dias para te ajudar. Pode ter certeza que isso vai ser muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E não adianta, não, se o seu marido, conheça seu marido, se o seu marido é uma pessoa que foi criado numa família onde ele não tinha responsabilidade nenhuma dentro de casa, com as tarefas domésticas, com os irmãos mais velhos e etc., ele vai repetir a dose quando estiver morando com você. E aí você vai falar que isso é motivo para divórcio, mas não é. Ele foi criado assim, então o pouco que ele fizer, elogie, agradeça, diga obrigada, meu amor, por ter me ajudado com isso e siga o barco. O problema é a falta de ajuda e você não resolve com seu esposo, você resolve pagando uma pessoa para vir lhe ajudar dentro da sua casa. Pode ter certeza disso. Isso aí, ó, você já vai se sentir livre, porque quando você precisar sair, ó como eu tô gorda. Não consigo ir para academia, porque eu cuido do meu filho dia após dia, 24 horas, todo santo dia, eu não tenho tempo. Mas eu vou ter tempo, eu vou passar a ter tempo. Não vai demorar muito, eu vou ter sim uma pessoa para me ajudar aqui com o meu filho, apesar que ele já vai fazer 2 anos e daqui a pouco ele já vai para creche, né? Eu pretendo colocar ele com 1 ano com 3 anos na creche, então falta o quê? 1 ano e 6 meses para ele ir para a creche e tudo vai melhorar. Então eu digo para vocês, a tormenta maior é o primeiro ano. Porém, se você tiver ajuda, alguém que todo dia vai estar na sua casa para lhe ajudar com a criança, você pode ter certeza, vai minimizar muita coisa, inclusive diminuir bastante as brigas que você eventualmente vai ter com seu marido. Porque a maioria das brigas
é em função dele não querer te ajudar. E aí você se estressa, você acha que deveria, porque o filho não é só seu, porque você não fez sozinha e barará, barará, barará. Mas isso aí, ó, não é solução. Brigar não é solução. Você só vai ficar com o nervo arriado, só vai se estressar, quebrar seu resguardo e ele não vai mudar. Essa é a verdade, ele não vai mudar. O que muda é você tentar buscar uma solução sem ser no seu marido. E eu tenho certeza que com a ajuda de uma profissional ou de uma amiga, de uma pessoa que todo mundo precisa ganhar dinheiro, gente, todo mundo precisa, de alguém que queira lhe ajudar e que, de preferência, que não tenha filho, tá? Porque quem tem filho já vem cuidar do filho do outro já muito cansado. Então, o ideal é você pegar uma pessoa que não tenha filho, porque aí vem disposta, né? Vem disposta a brincar, vem disposta a ficar com a criança, e aí você vai poder sair com tranquilidade, sem precisar vir às pressas para casa, você vai ter uma convivência melhor com o seu marido, tudo vai fluir melhor, tudo vai fluir melhor. Essa é a verdade. Invista mais no seu pós-parto do que no seu enxoval. Essa é a dica que eu te dou.